E aí pessoal, tudo bom com vocês? Guilherme Augusto aqui falando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ciclo cardíaco, tá bom? Dando continuidade na série nossa de vídeos sobre fisiologia cardiovascular. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês não se esquecer de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. Estou postando muito mapas mentais que eu faço, resuminhos que eu faço durante os meus estudos, tá bom? Então vamos seguir, ó pessoal. O que é ciclo cardíaco, pessoal? Nada mais é do que um conjunto de eventos que vai acontecer entre dois batimentos cardíacos. E esse conjunto a gente pode separá-los basicamente em dois. A gente pode chamá-lo de uma diástole e de uma sístole. E aí a gente até traduz essa diástole sendo como o relaxamento e sístole como contração. Então, toda vez que eu tenho uma contração, seja de ventrículo ou seja de átrio, eu chamo ela de sístole. Sempre quando eu tenho um relaxamento, eu vou chamá-la de diástole. Um ponto que é importante a gente comentar aqui é que, na prática mesmo, quando a gente fala de sístole, falando, o meu coração está em sístole, significa que eu estou numa sístole ventricular. O coração está em diástole, então ele está numa diástole ventricular. A gente, quando usa esses termos isolados, geralmente estamos nos referindo ao ventrículo. Quando quero me referir ao átrio, geralmente eu falo, é uma diástole atrial, uma sístole atrial, beleza? E aonde que vai começar esses estímulos para que eu tenha uma sístole, né, que é a contração? Ele vai se iniciar aqui, ó, no nosso nó sinusal, que é o marcapasso do nosso coração. E uma coisa que é interessante, pessoal, é que ele vai se iniciar no nó sinusal, vai percorrer, né, as feixes internodais e vai até lá no feixe de Bachmann, né, para despolarizar o átrio esquerdo. Porém, ele faz uma pequena pausa, ó, no nó atrioventricular. Uma pequena pausa de 0,1 segundos. Por que ele faz essa pausa, pessoal? Essa pausa acontece para que eu não tenha a contração do ventrículo e do átrio ao mesmo tempo, para que eu não tenha sístole atrial ao mesmo tempo da sístole ventricular. Dito isso, então é importante a gente entender que se o ventrículo está em sístole, botar aqui sístole V, o átrio obrigatoriamente, pessoal, ele vai estar em quê? Ele vai estar em diástole. Beleza? E aí, ó, quando eu tenho esse evento iniciado no nó sinusal, quando ele se inicia, eu vou ter a sístole atrial, certo? Então eu tenho a sístole atrial. E para que eu não tenha uma sístole ventricular no mesmo tempo que essa sístole atrial, eu tenho que ter o quê? Uma pausa no nó atrioventricular para que enquanto o átrio esteja em sístole, o ventrículo esteja em diástole. Beleza? Ou seja, enquanto o átrio contrai, o ventrículo relaxa. Certo? Uma coisa que é importante, a gente comentou aqui, ó, conjunto de eventos cardíacos entre dois batimentos. Então, ó, a frequência cardíaca ela vai estar relacionada diretamente com o tempo do ciclo. Suponhamos o seguinte, pessoal, que eu tenha, uma frequência cardíaca, vou botar de 100 porque é fácil de fazer conta, tá? Frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. E aí eu quero saber qual é o tempo de ciclo. Eu não estou batendo 100 batimentos por minuto, então, ó, se aqui é 100 batimentos por minuto, eu sei que um minuto tem 60 segundos. Eu quero saber quanto que dura o quê? Um ciclo, né? Basicamente um batimento, tá? Então, 1 BPM. Aqui vai ser X. Fazendo essa conta, né? A gente tem que um batimento vai ser de 0,6 segundos. Um ciclo cardíaco aí vai demorar 0,6 segundos. Tudo bem? O que acontece se eu aumento essa frequência cardíaca?
essa frequência cardíaca, se eu aumento ela, suponhamos aqui, eu coloque para 200, né? Ou seja, dobrei a minha frequência cardíaca, estou extrapolando mesmo, tá? Esse ciclo cardíaco aqui, ó, ele vai passar a ser 0,3 segundos. Ou seja, eu vou diminuir o tempo de ciclo cardíaco. E aí eu não vou ter uma diminuição proporcional. Eu não vou diminuir o tempo de sístole e diástole do mesmo jeito. Quem é a maior prejudicada nisso é o que? É a diástole. Então, quando eu tenho um aumento da frequência cardíaca, eu tenho um prejuízo na diástole ventricular. Ou seja, o tempo de enchimento do meu ventrículo não é bacana. E aí o que acontece? Se eu não tenho um enchimento bacana desse ventrículo, eu não vou ter um bombeamento de sangue legal para a periferia, vai faltar sangue ali. Então eu posso ter um sofrimento lá na periferia. E além do mais, pessoal, uma outra coisa também é importante, a gente vai comentar ainda mais para frente em outros vídeos, é que essa circulação do coração, né, a nutrição do coração, ela é feita pelas artérias coronarianas. E as artérias coronarianas, elas vão se encher e vão nutrir o coração justamente aonde? Na diástole. Se tu aumenta tanto a frequência cardíaca, diminuindo assim o tempo de ciclo, logo diminuindo a diástole, o tempo de nutrição do coração também vai ser prejudicado. Por isso que a gente às vezes vê um paciente com um ataque à arritmia enorme, uma fibrilação, fibrilação exagerei, mas um ataque ventricular ou um ataque supra muito grande, esse paciente pode começar eventos de isquemia miocárdica. Por quê? Porque eu reduzi muito o tempo de diástole, o tempo de enchimento, e aí é no tempo de enchimento que eu vou ter o quê? A minha vascularização do coração. É o momento que é irrigado o coração por meio das artérias coronarianas. Certo? Aqui, ó, tem essa imagem que ela é do Guyton, é a imagem perfeita que a gente vai falar o vídeo todo sobre ela. Vira e mexe, a gente vai voltar nela. Ela basicamente mostra aqui, ó, o nosso ciclo cardíaco de formas diferentes de se avaliar. Por exemplo, a pressão na aorta, a pressão atrial, ventricular, fonocardiograma e o eletrocardiograma. Queria começar mostrando aqui para vocês pelo eletro, tá, pessoal? Lá a gente já tem uma noção básica, né? Caso você ainda não tenha essa noção básica, eu te recomendo assistir a nossa aula de eletrofisiologia de vetocardiograma, tá? Tá bem tranquila de entender, mas a despolarização atrial que acontece no nó sinusal, a gente representa ela no eletrocardiograma aqui, ó, por meio da onda P. Tudo bem? Então eu vejo aqui, ó, que a onda P eu tenho a despolarização e logo eu vou ter a contração o que? Atrial. Logo eu vou ter a sístole atrial. E olha aqui embaixo, ó, eu estou na diástole. Lembra, sempre quando a gente se refere somente à diástole, estamos falando de ventrículo, certo? Se eu não especificar, eu estou falando de ventrículo. Então aqui, ó, eu tenho uma sístole atrial, né, logo após a onda P. Então o átrio está em sístole, eu vejo que aqui, ó, no ventrículo eu vou estar em diástole. Vem aqui, ó, o complexo QRS, que é a despolarização dos meus ventrículos. Logo após a despolarização, ó, eu começo o que? A sístole, ou seja, eu começo a contração ventricular. Então, ó, a gente pode marcar muito bem esse início da sístole por meio do eletrocardiograma, aonde? Por meio do meu complexo QRS. Então, cada complexo QRS vai me representar o que? O início de uma sístole ventricular. Mas antes de falar da sístole ventricular, pessoal, vamos falar sobre quem? Sobre a nossa diástole. No momento da diástole ventricular, ó, diástole ventricular, eu vou ter o que? A sístole atrial. E aí é bem bacana que quando eu falo de sístole atrial, eu estou falando de contração do átrio. E aí a gente fala que essa contração desse átrio, ela é chamada, né, o músculo atrial, ela é chamado de uma bomba
de escova. Ou vocês podem ver também com essa escrita, Primer Pup. Por que a gente chama ele de bomba de escova, pessoal? Porque 80% do sangue que chega nos ventrículos, certo? Ele vem direto de onde? Da veia cava. Ou seja, no caso do ventrículo direito que eu estou falando. Se for do ventrículo esquerdo, vem direto das minhas veias pulmonares. O sangue, 80% desse sangue, ele vai fluir direto do átrio, ele não vai nem se acumular lá no átrio, certo? Ele passa direto para o ventrículo. E aí, depois desses 80%, quando eu tenho a contração atrial, ela vai ser responsável só por jogar 20% aonde? De sangue para o meu ventrículo. Ou seja, o átrio, com sua contração, ele é responsável somente por 20% do meu volume, do meu enchimento ventricular. Isso é muito bacana porque só 20% num paciente em repouso não vai fazer tanta falta, beleza? Então por isso que a gente vê alguns pacientes com fibrilação atrial, onde você não tem aquele átrio contraindo de uma maneira bacana, você vê que esse paciente não tem sintoma nenhum. Ou seja, ele vai ter o quê? Zero de sintomas. Isso não chega a ser prejudicial para a vida dele. A única coisa que a gente faz nesses casos, né, a gente tenta controlar a frequência cardíaca dele, para que eu não tenha o quê? Uma alta frequência e não diminua o tempo de diástole e assim não cause sintomas de baixo débito. Então, alguns pacientes que têm fibrilação atrial que a gente não consegue reverter, a gente deixa. Por quê? Porque o átrio é só 20% de volume, né, que ele joga para o ventrículo, e esses 20%, se eu tenho uma frequência mais baixa, uma frequência bacana, né, uma normofrequência, ele não vai causar sintoma nenhum. Por isso que muitas vezes a conduta é só beta-bloquear esse paciente. Beleza? Outra coisa aqui, já que a gente falou de contração de átrio, pessoal, vamos ver aqui como é que as pressões nesse átrio. Eu vejo aqui, bem tracejadinho, bem discreto aqui, eu tenho a curva de pressão atrial. Essa curva de pressão atrial eu vou ter basicamente nela três ondas, tá bom? Eu tenho uma onda A, uma onda C e uma onda V. Pessoal, essa onda aqui, ela vai acontecer devido que a própria sístole atrial. Então eu tenho a onda A acontecendo, pela própria contração do átrio. Esse átrio se contrai, esse átrio se contrai e aí eu vou aumentar a pressão no interior dele. Eu aumento a pressão no interior dele, eu crio essa onda A. A onda C aqui, pessoal, ela vai acontecer basicamente pelo que? Eu posso ter algum refluxo fisiológico ali. Antes dessa, no momento que esse ventrículo contrai, no momento que ele contrai, eu posso vazar um pouco de sangue ali para o quê? Para os meus átrios. Ou além disso, pelo quê? Pelo abaulamento da minha válvula. Isso é muito legal da gente comentar, né? Porque tem algumas patologias que esse abaulamento ele é tão grande que interfere no volume atrial, certo? E aí, beleza. Onda A, contração atrial. Onda C, por um pouco de refluxo e abaulamento ali da minha válvula. E essa onda V aqui, Guilherme, ela vem de onde? Essa onda V aqui, pessoal, ela é justamente pelo que? O início do meu enchimento atrial. Começa o que? A enxergar sangue no meu átrio e aí eu começo a encher ele de sangue e assim eu começo a aumentar um pouco a pressão dentro do átrio. Então a gente tem as três curvas de pressão atrial. Pressão curva A, sístole atrial. Curva C, abaulamento da minha válvula, um pouco de refluxo. E o V é o início do enchimento atrial. A gente vê que é bem no finalzinho ali da sístole,
certo? Pessoal, já que a gente começou falando de enchimento atrial, né, comentamos, vamos falar agora de quê? De enchimento ventricular. Esse enchimento ventricular a gente vai dividir ele em 3 etapas. E essas 3 etapas, pessoal, elas são meio que divididas de forma igual. A gente fala do primeiro período, né, que é o período de enchimento rápido. Ele corresponde ao primeiro terço da diástole. Esse enchimento rápido ele vai acontecer devido ao quê? Lá, durante o momento que o meu ventrículo está em contração, o meu átrio está em diástole. Ou seja, se o meu átrio está em diástole, o meu átrio ele vai estar cheio, vai estar enchendo de sangue. Então, ó, o átrio vai estar enchendo de sangue. No momento que eu acabo a minha sístole e eu começo uma diástole ventricular, esse sangue do átrio ele vai cair de forma muito rápida no ventrículo. Ou seja, se ele cai muito rápido, a gente inclusive chama esse período de enchimento rápido, certo? Aqui, ó, após isso, a gente tem o enchimento direto das veias cavas, quando a gente considera o que? Ventrículo direito, das veias pulmonares, quando a gente considera o ventrículo esquerdo. Ou seja, o que acontece, ó? Eu tenho aqui, eu só vou desenhar de um lado, tá, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o meu átrio e aqui o meu ventrículo. E aqui eu vou ter a veia chegando nele, certo? O sangue ele vai, essa válvulazinha aqui vai estar aberta, o sangue vai chegar e nem vai estacionar no átrio, ele já vai passar direto para o ventrículo. Isso acontece onde? Num terço no terço médio, né, da minha diástole ventricular. E finalizando, né, formando o terceiro terço, eu tenho a bomba de escova, que é por meio da contração atrial. Olha aqui no gráfico como é que isso fica. Vamos lá, aqui enchimento. O enchimento vai acontecer aonde? Aqui na diástole. Tá vendo que eu separei ele, eu não, né? O Guyton separou ele em 3 momentos, ó. O primeiro momento, o segundo momento e o terceiro momento. Esse afluxo rápido aqui, pessoal, é o período de enchimento rápido, que é o momento que eu tenho que a abertura das minhas válvulas atrioventriculares e o sangue cai do átrio direto no ventrículo. Então a gente vê aqui, ó, que essa curvinha azul aqui é a curva de volume ventricular. Eu vejo que eu tenho o que? Um enchimento rápido, um enchimento abrupto. Após isso, pessoal, eu vou ter uma fase que é a fase onde o sangue passa direto das minhas veias para os meus ventrículos, quase não estacionando no átrio. Essa fase a gente também pode encontrar ela com o nome de diástase ventricular, que é o momento onde eu tenho que, basicamente, tanto o átrio como o ventrículo sem contração alguma e esse ventrículo está sendo enchido por meio das veias que caem praticamente que diretamente. E após o terço final do meu enchimento ventricular, ou seja, da minha diástole ventricular, eu tenho a minha sístole atrial. Novamente, que isso é importante da gente lembrar. Essa sístole aqui, ó, é responsável apenas por 20%, certo? Beleza? A gente até vê aqui, ó, pessoal, o tantinho que ela enche comparado com esses outros dois. Traçar uma reta aqui, ó, para vocês verem. Ó o tanto. Isso aqui tudo. Já aqui, ó o tantinho. Então, ó, é quase que, não vamos dizer que insignificante, mas é bem pouco, tá bom? E aí, pessoal, a gente falou como que esse ventrículo enche, agora a gente fala como é que ele esvazia. Basicamente vai ter 3 momentos, que é o esvaziamento. Esses 3 momentos a gente chama ele de períodos, ficou ruim de vocês verem, mas como períodos da minha sístole,
certo? Essa sístole, assim como a diástole, vai ser dividido basicamente em três, tá, pessoal? Um momento que eu vou ter uma contração isovolumétrica, um período propriamente de ejeção e um período de relaxamento isovolumétrico. Vamos começar aqui pela contração isovolumétrica. Para que ela existe? A contração isovolumétrica, pessoal, ela vai existir basicamente para abrir a minha válvula semilunar aórtica ou pulmonar, que a gente vai comentar agorinha, e fechar o que? A minha válvula atrioventricular. Então, a contração isovolumétrica serve para abrir a semilunar e fechar o que? A minha atrioventricular. Beleza? Beleza, Guilherme, entendi. Então eu tive essa contração, abri a semilunar para eu jogar esse sangue na minha aorta ou na minha artéria pulmonar e fecho o que? A atrioventricular para que não ocorra refluxo para os átrios. Isso aí, beleza, entendi. Logo após eu vou ter o que? Um período de ejeção, que é propriamente dito o que? Ao momento da minha contração. Esse período de ejeção, pessoal, nós dividimos ele em dois momentos. Um período de ejeção rápido e um período de ejeção lento. O período de ejeção rápido, ele vai corresponder, ó, deixa eu tentar para não ficar, ixi, vai ficar bagunçado, mas vocês vão indo aí, a 1/3 da minha sístole. E esse período de ejeção rápido, correspondendo a 1/3, ele vai ejetar, ó, quase que 70% do que? Do meu volume ventricular ali. Logo após os outros 2/3 finais, eu tenho um período de ejeção que eu chamo de lento, que aí vai ejetar os outros 30% que falta, certo? Logo após esse período de ejeção, pessoal, esse ventrículo ele vai começar a se relaxar. Ele vai começar a se relaxar por quê? Porque eu tenho a necessidade de fazer o fechamento das minhas semilunares e abrir as atrioventriculares. Eu vou mostrar agora para vocês na parte de válvulas e eu vou explicar tranquilamente para vocês como é que funciona esse sistema de pressão, que vocês vão entender de forma bem fácil. Vamos só mostrar aqui o esvaziamento para vocês aqui, ó. O que eu vejo? Eu vou olhar em dois locais, pessoal. Eu vou olhar o meu volume ventricular, que é o volume de sangue que eu tenho no ventrículo, e na minha pressão o que? Ventricular, certo? Eu vejo que eu inicio a sístole, ó, pessoal. Iniciei a sístole aqui, ó. Eu vejo esse primeiro momento aqui, ó, sendo a minha contração isovolumétrica. Ou seja, essa contração isovolumétrica, tá vendo que eu aumento a pressão no interior do meu ventrículo? Eu aumento o interior do ventrículo, porém aqui, ó, a variação de sangue em cima do sinal, né, não tem. Ou seja, ela é uma isovolumétrica, não ocorre a variação. Isso aqui é justamente para que eu tenha o que? A abertura da válvula aórtica e ó, o fechamento da átrio ventricular. Beleza? Fui lá, tive a minha sístole. Ó, pressão subiu, subiu. Tenho aqui, ó, se eu fosse dividir em 3, ó, vou tentar, né? Eu vejo que a maior parte que eu tenho do volume caindo, ó, a variação de volume é maior neste início. Tentar fazer no mesmo esquema da outra, ó. Tá vendo que eu vario mais volume aqui no início do que nos outros 2/3? Isso acontece, pessoal, porque nos 2/3, no primeiro terço eu vou ter o período de ejeção rápida e nos 2/3 finais eu tenho o período de ejeção lento. Vamos aqui, ó, para falar um pouco desses volumes, tá, pessoal? Eu vou ter basicamente 3 volumes. O primeiro volume que a gente chama é o volume diastólico final.
O volume diastólico final é o volume que eu vou ter no ventrículo no momento, na eminência da contração ventricular. Ou seja, é aquele volume máximo de sangue que eu vou ter naquele ventrículo. Esse volume ele é muito importante, a gente vai ver mais para frente no próximo vídeo que a gente vai falar de pré-carga e pós-carga. E aí a gente vai ver a importância desse volume diastólico final, certo? Ou seja, o volume diastólico final é o volume que eu tenho o que no final da minha diástole. É o volume máximo que o meu ventrículo tem. Ele chega o que? Ele tem em média de 110 a 120 ml, certo? E aí, pessoal, eu vou ter um terceiro volume, né? Vou pular esse segundo, vou falar desse aqui primeiro para depois voltar nesse. Um terceiro volume que eu tenho é o volume sistólico final. O que é o volume sistólico final? É o volume que vai restar no meu ventrículo após uma contração. Ou seja, eu tenho aqui, ó, no fim da diástole, o meu volume diastólico final que foi de 110, vamos botar 120 ml. Fui lá e tive a minha contração ventricular, período de ejeção e ejetei sangue. Eu não consigo ejetar totalmente todo o sangue para fora do ventrículo. Eu não tenho essa capacidade de ter uma ejeção de 100%. Viajando um pouco, indo até na física, né? A gente sabe que não existe nenhuma máquina térmica, nenhuma máquina que tenha um rendimento de 100%. Isso é a segunda lei da termodinâmica. E aí o coração funciona do mesmo jeito, ele não tem rendimento de 100%. Então vai sobrar o quê? O que sobra no coração, que não foi ejetado, a gente chama de volume sistólico final. Qual é a importância desse volume sistólico final, pessoal? Esse volume sistólico final, ele vai servir para calcular o que? O meu volume sistólico. Cuidado para não confundir volume sistólico com volume sistólico final. O volume sistólico, ele basicamente é o volume que foi ejetado do meu coração. Eu vou calcular ele, eu vou achar ele por meio do que? Vou pegar o meu VDF, que é o meu volume diastólico final, e vou subtrair o meu volume sistólico final. Isso eu vou ter o que? O meu valor de volume sistólico. Quando eu acho esse volume sistólico, eu posso lançar mão do que? Para calcular a fração de ejeção. Essa fração de ejeção, na nossa prática, ela é de suma importância, seja na prática ambulatorial, quando a gente está acompanhando um paciente com insuficiência cardíaca, ou seja, na nossa prática diária, e eu puxo um pouco para a terapia intensiva. Se tu sabe uma fração de ejeção, tu pode acompanhar essa fração de ejeção pelo Echo Point of Care, que aí você, por meio da fração de ejeção, você sabe se aquele paciente é respondedor a volume ou não. Medindo, né? E vai as variáveis, tá bom? Então, fração de ejeção, ela é de suma importância, tá? A gente pode calcular ela, né, de uma forma bem leiga, de uma forma bem tranquila. Leiga não, mas de uma forma bem fácil, sendo o quê? A fração de ejeção sendo o meu volume sistólico dividido pelo quê? Pelo meu volume diastólico final. Isso vai me dar uma porcentagem e eu multiplico, vai me dar um valor menor do que 1, multiplico por 100, assim eu chego numa porcentagem. Beleza? Pessoal, vamos falar das válvulas para eu explicar aquela questão de pressão. Eu vou ter basicamente dois grupos de válvulas. Eu vou ter um grupo de válvulas que eu chamo de válvulas atrioventriculares e outro grupo de semilunares. As atrioventriculares, elas separam os átrios dos ventrículos, como o próprio nome dela diz. Ela serve, pessoal, para evitar o que? O refluxo do ventrículo para os átrios. E aí os dois exemplos que a gente tem dela é a mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito. Beleza? Seguindo, pessoal, a gente vai ter ó, o que? As válvulas semilunares. As válvulas semilunares, elas vão estar na saída
do meu ventrículo e na saída do meu ventrículo separando, né, o ventrículo da minha artéria. No caso, se eu tenho no ventrículo esquerdo, do lado esquerdo, eu tenho a válvula semilunar aórtica. Se eu tenho do lado direito, eu tenho a válvula semilunar pulmonar. E aí essas válvulas elas vão servir para evitar o refluxo das artérias para os ventrículos. Deixa eu pôr uma foto aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, o desenho do lado esquerdo. Eu tenho aqui a válvula mitral e a válvula aórtica. O que que acontece? Deixa eu tentar novamente desenhar aqui. Vou desenhar só de um lado como se fosse um coração único. Esse aqui é o lado esquerdo, tá? VE e AE. O que que acontece, pessoal? No momento que eu tenho uma diástole, certo? Se eu estou falando de diástole, eu estou falando de ventrículo, tá? Tem uma diástole ventricular, o que que tem que acontecer? A minha atrioventricular aqui, ela tem que estar aberta para que o sangue chegue no meu ventrículo. E aí, ó, vamos supor que aqui embaixo ficou bem ruim, mas aqui, ó, vai ser a minha semilunar. Essa semilunar, pessoal, ela vai ter que estar fechada para que esse sangue não vaze para as artérias antes de eu encher o meu ventrículo. Então, na diástole, eu vou ter o quê? A atrioventricular aberta e a semilunar fechada, certo? Começo a fazer o quê? A minha contração ventricular. Tem o período de contração isovolumétrica. O que que acontece na contração isovolumétrica? A contração isovolumétrica, no primeiro momento, ela vai pegar e empurrar as atrioventriculares. Deixa eu desenhar aqui. As atrioventriculares, elas estão mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho a contração isovolumétrica, eu empurro essas atrioventriculares e elas vão e se fecham, certo? E aí, ó, eu continuo essa contração isovolumétrica e aí vai chegar um momento que eu vou vencer a pressão de quem? Da minha artéria aorta, tudo bem? Quando eu venço essa pressão da artéria aorta, ou seja, a pressão ventricular está maior do que a pressão na aorta, eu tenho a abertura de quem? Da minha válvula aórtica e aí eu tenho o sangue fluindo. Coisa que é importante é que quando eu olho as válvulas atrioventriculares, por exemplo a mitral, eu vejo que elas estão ligadas, né, às suas cúspides por meio de uma cordoalha tendínea, né? E aí a gente tem alguns músculos papilares. Cuidado, pessoal, esses músculos e essa cordoalha tendínea, ela não serve para fechar a válvula. A válvula se fecha devido ao que? O meu ventrículo está aumentando a sua pressão devido a uma contração. E aí, ó, quando esse ventrículo atinge uma pressão maior do que o átrio, eu fecho essa válvula. Para evitar que eu tenha essa válvula ela se abaloando muito ou ela se abrindo demais, ou seja, aqui, ó, ela é para baixozinha aqui, ó. Aumentei a pressão, em vez dela abrir aqui para cima, para evitar que ela abra aqui para cima, eu tenho o que? Essas cordoalhas tendinhas que vão segurar ela. Então a cordoalha não serve para contrair e fechar as válvulas. Ela serve para manter a válvula fechada durante a minha sístole ventricular. Já aqui, ó, quando eu falo da minha válvula aórtica, né? Ela vai se abrir normalmente, como eu falei, devido ao aumento da pressão numa contração isovolumétrica. Beleza, terminei a contração isovolumétrica, tenho o período de ejeção, ejetei o sangue. Vou ter uma coisa que eu chamo de relaxamento isovolumétrico. O que que acontece no relaxamento isovolumétrico? A pressão no meu ventrículo esquerdo ela começa a diminuir, porque está tendo relaxamento. Quando essa pressão diminui, pessoal, a pressão do ventrículo esquerdo vai acabar ficando menor do que a pressão na aorta.
essa pressão na aorta ficando maior do que a do ventrículo esquerdo, eu acabo fazendo o que? O fechamento da válvula aórtica. Além disso, também eu tenho a ajuda também um pouco de um refluxo aórtico, que é como? Eu tenho aqui, ó, a minha aorta, certo? Fui lá e fiz a contração, ejetei sangue, ó, indo aqui na minha aorta. Tenho o relaxamento do ventrículo. Esse sangue ele começa o quê? A cair um pouco, né? A ter um refluxo. Quando eu tenho esse refluxo de sangue, ele vai lá e enche, né, essa válvula aórtica e também ajuda no fechamento dela. Então eu tenho o fechamento da válvula aórtica por um pouco de refluxo e também porque a pressão na artéria aorta está maior do que a no ventrículo esquerdo. Beleza? Continuo o meu relaxamento isovolumétrico. Vou continuar até que chegue um momento que a pressão no ventrículo esquerdo vai estar menor do que a pressão no átrio esquerdo. Quando isso acontecer, ou seja, a pressão no átrio esquerdo estiver maior do que a no ventrículo esquerdo, essa pressão atrial vai forçar a abertura das átrio ventricular. E como é que eu faço esse aumento da pressão atrial? Ele faz devido a eu estar enchendo esse átrio com sangue. Cuidado, pessoal, não é devido à contração do átrio. É porque eu já começo a encher esse átrio com sangue. Lembra lá da curvinha de pressão V? Pois é neste momento. Então, pessoal, falando em pressão nas curvinhas, a gente tem a pressão o quê? Na aorta. Isso é muito bacana porque a gente tem alguns aparelhos que a gente vê a curva de pressão. E aí é até bacana que uma das maneiras de você avaliar se um paciente é respondedor a volume é eu calcular a área do gráfico abaixo dessa curva de pressão de pulso, que a gente chama de é o delta PP. Mas isso fica para um outro papo. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho pressão da aorta aqui, ó, sendo essa pontilhada. Eu vou lá, pessoal, e no momento da sístole, eu fui lá e tive a contração de quem? Do meu ventrículo. Eu tenho a contração do ventrículo, essa pressão ventricular vence, né, a pressão aórtica e aí eu tenho a abertura da válvula aórtica. Com a abertura da válvula aórtica, eu transmito toda a pressão do ventrículo para a aorta. Então eu vejo aqui, ó, o gráfico da aorta o que? Ascendendo, certo? O aumento de pressão aqui na aorta. E aí eu começo ao que? A relaxar esse ventrículo. Logo, a pressão no ventrículo também está diminuindo. Então eu começo a ter uma queda nessa pressão. Vamos aqui desse lado que acho que vai estar melhor para vocês verem. Ó. Eu tenho uma queda dessa pressão. Mas vocês veem que ela tem uma pequena incisura. Essa incisura é justamente pelo refluxo que eu tenho, pelo fluxo retrógrado de sangue na aorta. Lembra que eu mostrei para vocês um fluxo retrógrado, um refluxo, que ajuda no fechamento da minha válvula aorta, a minha válvula semilunar? Pois é, esse refluxo a gente vê aqui, ó, como essa incisurinha aqui. E aí a gente fala também, pessoal, estamos quase terminando o vídeo, sobre o que? As auscultas. A ausculta nada mais é do que eu pegar o meu esteto e colocar no peito do meu paciente e identificar momento desses ciclos cardíacos, desse ciclo cardíaco. Quando a gente ouve um som relacionado ao coração, esse som ele vai ser decorrente do que? Do fechamento das válvulas. Então, na ausculta você ouve o que? O fechamento das válvulas. E esse som de fechamento, a gente dá o nome para ele de bulhas. Tudo bem? A primeira bulha, pessoal, a gente chama ela de B1. Ela ocorre devido ao fechamento do que? Das minhas válvulas atrioventriculares. Essas válvulas atrioventriculares, o som dela é um som mais baixo, é um som mais grave. E aí ele tem uma maior duração. A gente até costuma falar que representar, né, em letras, né, como o
tum. A minha B1 é como se fosse um tum, que é o que? Um som mais grave e de maior duração. Já quando eu tenho que a minha semilunar sendo fechada, eu tenho um som mais agudo e mais curto. A gente fala que chega perto de um estalido. Eu chamo ele de tá. Então eu tenho o tum tá, tum tá. Esse tum tá nada mais é do que o fechamento das minhas válvulas. O tum da atrioventricular e o tá da semilunar. Tum é o B1 e o tá é o B2. Pessoal, resumindo tudo que a gente falou, esse gráfico ele é bem bacana e ele mostra pra gente o que? O ciclo cardíaco. Eu vejo aqui, ó, vamos começar aqui por baixo. Eu vou ter a abertura da válvula mitral. Ou seja, eu tenho que, se a válvula mitral está aberta, eu tenho uma diástole. Eu vejo que eu não tenho nenhuma variação de pressão, mas o volume está aumentando, ó. Volume no eixo X e pressão no eixo Y. Então eu tenho um aumento do que? Do meu volume, porque eu estou na diástole. Eu vou lá e aumento um pouco dessa pressão, beleza? Só que eu aumento ela no intuito do que? De eu iniciar o fechamento da minha válvula mitral, certo? E continuo aumentando ela, mas agora eu não estou variando o volume. Então esse momento eu chamo de contração isovolumétrica. Ele acontece para que eu tenha uma abertura da válvula aórtica. Vou lá e tenho a ejeção do sangue, ó. Aumento a pressão para ejetar o sangue e diminuo o volume. Fui lá e ó, ejetei, comecei a diminuir a pressão no interior do ventrículo. Tenho o fechamento da válvula, o que? Aórtica. E aí eu tenho um relaxamento isovolumétrico, novamente agora reduzindo a minha pressão ventricular para que eu tenha o que? A abertura da válvula mitral e inicie um novo ciclo. Beleza? Pessoal, imagem bem bacana do Guyton, tá? Imagem de cabeceira. Se entendeu isso aqui, entendeu tudo. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Segue a gente lá no Instagram que a gente vem postando alguma coisinha de vez em quando. Beleza? Grande abraço e até mais.